Fala, enfermagem! Bem-vindos ao melhor podcast da enfermagem, um oferecimento Corém Minas. Eu sou Luísa Werneck. E eu sou Ana Carolina Silva. E esse é o Enfermagem Pode. Ô, Ana, tava pensando aqui, a gente podia ter um quadro de karaokê aqui, imagina? Ué, então já tem microfone aqui, menina? Você já pensou a gente fazer aqui um karaokê pra cantar? Pode? Maravilhoso. A galera já tá... Ó, já tem até plateia. Olha só, vou cantar, hein? Vocês fiquem ligados aí. Eu mesmo, uai. Vai lá. Acorde, preparem, gente, pro Vai. Brasil todo, hein? Meu Deus, vocês estão... Tudo que move é sagrado e remove as montanhas com todo cuidado, meu amor. Todo dia é de viver pra viver e sentir e ser tudo. Já mudei a música do Beto Guedes todo. Misericórdia, gente. A letra não tava aparecendo na TV. Me compliquei toda. Mas a galera gostou, vocês gostaram? Gostou? Gente, depois dessa palhinha aqui eu vou ser demitida. Não vou aparecer mais, tá? Eu Mas acho tudo que, bem. assim, não é muito seu forte, amiga. Não, né? Melhor enfermagem. É. Mas essa música é linda, gente. Ela fala de quê? Do sagrado. É uma música maravilhosa. Peraí que eles vão voltar. Eles vão voltar pra aí, né? Eles gostaram muito da música. Mas deixa eles aí quietinho, tá? E aí, Ana? Oi. A gente tem um enfermeiro que fala muito bem disso. Fala desse sagrado. Eu acho tão lindo. Conheci ele numa palestra. Melhor do que a música, sim. Certo. Melhor, né? Porque a música, né, gente, maravilhosa, mas uma pessoa que fala muito bem disso é melhor. Ah, com certeza. Né? Ele é especialista na área de cuidados paliativos. Eu acho que você podia deixar pra eles. É melhor pra ele. Vai ser bem legal. Então vamos chamar ele? Vamos. Então seja muito bem-vindo, Alexandre Silva! Obrigado, pessoal. Presença mais que especial, gente. Pra quem não sabe, né? Quem ainda não conhece, porque ele é super conhecido. O Alexandre Silva, ele é enfermeiro paliativista, rodado, doutor na área de cuidados paliativos, né? Trabalha lá na UFSJ, Federal de São João, né? Em Divinópolis. Ele faz um trabalho maravilhoso, é referência em cuidados paliativos, nacional e internacional, sabe por quê? Ele foi eleito um dos enfermeiros mais influentes da América Latina e Caribe, gente. Não é pouca coisa, não. É maravilhoso e vocês vão ter o prazer de conhecer um pouco mais dele aqui hoje. Sim, o Alexandre, além de ser uma pessoa referência e já ter ganhado prêmios internacionais, ele também ganhou o prêmio esse ano nacional, não é? Eu ganhei. Ele ganhou o prêmio Flor. Gente, é prêmio atrás de prêmio. Menina, não... Quer me dar, eu tô pegando. Olha só, esse programa só traz pessoas especiais. E para falar de um tema tão especial, né? Um tema muito importante. A gente ouve muito dizer, né, que a enfermagem cuida das pessoas do nascer até o morrer. E como que é importante a gente entender também sobre essa finitude, sobre até onde a gente deve intervir e que o cuidado da pessoa, mesmo nesse momento que a gente não tem mais tratamento, também é nosso dever da dignidade para essas pessoas. Então, a gente vai falar muito desse assunto hoje e a gente vai deixar um especialista falar sobre isso. Mas antes, eu queria convidar você que está aqui assistindo conosco a seguir também o Corém nas nossas redes sociais. O Corém é multiplataformas. Se você ainda não conhece, Alexandre, também te convido. Claro. É minha casa. Convido todos vocês a fazer que nem o Alexandre e seguir o Corém nas nossas redes sociais. Então nos siga no Instagram, @CoremMG, no YouTube, MG Corém, e também no site do Corém, www.coremmg.gov.br. No site, além de você ter várias informações e saber de tudo que está acontecendo na enfermagem, você também consegue realizar vários serviços sem precisar de se deslocar aqui para a sede. Então, se você quer saber de tudo que acontece na enfermagem, siga o Corém nas nossas redes sociais.
Isso mesmo, gente. E quem ainda não se inscreveu no canal do Corém, vai lá, se inscreve, ativa a notificação para ficar por dentro de tudo que acontece, de novos episódios do nosso podcast, porque vocês não podem perder. E compartilha para todo mundo, gente. Sim. Né, já curte aí, já compartilha, tá? Porque isso aqui vai ser incrível. Senão eles ficam tão emocionados com tudo que a gente vai conversar hoje que esquecem não pode esquecer, de comentar, de divulgar. Ô, Alexandre, pra gente começar, né? Conta pras pessoas aqui, porque tem muita gente que ainda não conhece, na verdade não diria nem conhece, muitas não conhecem, mas a maioria talvez não tenha o entendimento do que é o cuidado paliativo, né? Existe aí uma dificuldade, as pessoas às vezes confundem, né, com a terminalidade ali em si. Então, para você, resumidamente, né, porque é um assunto que a gente poderia ficar aqui o dia inteiro, semana falando, mas resumidamente isso, e como que o cuidado paliativo surgiu na sua vida? Sim. Eu acho que é interessante, primeiro agradecer, né, de estar aqui mais uma vez, né, em casa. Isso aí, e com pessoas tão agradáveis como vocês. Mas a primeira coisa é tirar esse estigma que o cuidado paliativo não é quando não tem o que fazer. Primeira coisa é isso. Porque às vezes a pessoa fala conosco assim: Alexandre, esse paciente agora é só cuidado paliativo. Aí eu pergunto, o só por quê? Não, é porque não tem nada para fazer. Não é isso, né? Hoje eu tenho utilizado disso que eu vou falar para vocês para motorista de carro por aplicativo, porque eles entrevistam a gente sempre, né? Você trabalha com o quê? Aí eu falei, eu tenho 6 minutos, deixa eu falar tudo aqui correndo. E aí, normalmente... Dá para contar em 6 minutos? Dá. Então vamos lá. O cuidado paliativo em si é um cuidado voltado para uma pessoa que tem qualquer condição ameaçadora da vida, seja essa condição crônica ou aguda. Não precisa ser só uma condição crônica e que essa pessoa vai desenvolver um sofrimento até a morte. Ele pode ter um sofrimento agudo que ameaça a vida e ele sair dela. Então, o cuidado paliativo é um cuidado específico voltado para pessoas com qualquer condição ameaçadora da vida. E eu falei agudo ou crônico porque não é só para pessoa com doença incurável, como já foi a definição. Sim. Pode ser para doença curável, mas que naquele momento está ameaçando a continuidade da vida. Por exemplo, Covid. As pessoas que passaram pelo Covid moderado a grave, eles tiveram uma condição ameaçadora de vida, muitos foram entubados, foram para as UTIs, voltaram e hoje estão bem. Mas aquele momento ameaçava a vida. Às vezes as pessoas perguntam, né? Mas isso é cuidado. É cuidado. Mas é paliativo por quê? Porque aquela condição, ela é ameaçadora à vida. Aquela condição tem um potencial de levar a pessoa à morte. Então, palium vem de manto, capa protetora que cobre o sagrado, né? É o que abraça o sagrado. Mesmo essa condição não tendo cura, pode não ter cura, nós vamos fazer tudo para que essa pessoa tenha qualidade de vida, tenha dignidade e consiga viver bem enquanto vida tiver, né? Então, de forma bem resumida, é isso. Tá vendo, gente? O sagrado, eu cantei aqui, não foi à toa, né? Você foi muito bem, amiga. Você foi muito bem. Tá bom. Você foi muito bem. E é interessante, quando você trouxe essa música, ela já foi abertura de várias aulas minhas, porque... Gente, é uma conexão e a gente nem conversou, tá? Quando a gente fala assim, tudo que move é sagrado para alguém. Sim. Tudo pode ser sagrado para alguém. Portanto, que o cuidado paliativo, a gente tem uma expectativa muito grande, não é fazer a anamnese só da pessoa, é conhecer o que é sagrado para ela, porque o meu plano de intervenção é em cima da sacralidade dela, né? Nossa, Alexandre, é tão valioso isso que você está falando, porque a gente vê ainda muito desconhecimento nessa Sim. área, e as pessoas às vezes quando falam que o paciente está em cuidados paliativos, né, parece que você está dando uma sentença horrorosa para ele. Então, para que as pessoas entendam mais sobre o que é cuidado paliativo e a própria enfermagem entenda a importância desse cuidado para a qualidade de vida desses pacientes. Exatamente. Me fizeram um relato ontem, vou trazer como exemplo em cima do que a Ana, né, colocou. Uma pessoa me ligou e falou que
levou a mãe dela para uma instituição, e chegando nessa instituição, a enfermagem que acolheu no primeiro momento sugeriu recolher todos os medicamentos que essa pessoa tomava, porque já tinha sido definido que aquela paciente tinha entrado em cuidado paliativo. Então não justificava fazer aqueles medicamentos mais. Essa senhora chegou nesse pronto atendimento com dor de 0 a 10, dor 6. Por ter tirado as medicações, porque tirou todas, não foi avaliada. Sim. Essa pessoa foi abandonada. Tirou todos. Não é cuidado. Não é cuidado. Né? E aí, a hora que tirou todas, essa senhora foi para dor 9. E aí a filha me ligou questionando: Alexandre, mas isso é cuidado paliativo? E aí vem o grande X da questão. Muitas pessoas que alguém fala que está em cuidado paliativo, ele não está. Ele é elegível, mas ele está abandonado. Sim, essa é a diferença. Exatamente. Né? Você falou essa questão da medicação. Eu já vi muito em hospital, né? Quando prescreve, às vezes, um hemocomponente para um paciente em cuidado paliativo, um antibiótico, né? Você vê muitas pessoas na equipe questionando: mas por que vai fazer um antibiótico? Por que vai fazer, né, uma transfusão? Essa pessoa já está em cuidado paliativo, né? Mas é isso, ela não está ali. Ela está necessitando de cuidados e às vezes um momento ali, né? Um quadro de saúde reversível que demais acontece, né? Ou até irreversível, mas que aquilo vai trazer um conforto. Exatamente. Então a gente precisa mudar, né? As pessoas confundem muito, por exemplo, assim, o paciente em cuidado paliativo vai para a UTI. Se a UTI for o lugar que vai trazer qualidade para ele, ele vai. Outra fala do pessoal: o lugar melhor de morrer é em casa. Não sei. Sim, eu não sei se o meu sintoma eles vão conseguir controlar em casa. Exatamente. Sim, e tem a família nisso. Exatamente, também. Porque aí estar tem um em casa. A família também emocional, social, financeiro. Gente, não é barato adoecer em casa. É verdade. Mas é a melhor escolha. Seria. Em muitas questões ainda. Eu opto, mas eu não sei como que eu vou estar no momento. A escolha, né? Exatamente. É sobre isso, assim, né? E quando que isso entrou na sua vida, o cuidado paliativo que você falou? Na verdade, eu acho que eu acredito, eu sou meio cético nessa questão, assim, fulano nasceu com dom para aquilo. Não, acho que dom pode ter coisa que a gente tem uma coisa com aquilo, mas eu acredito que tem coisa que tem habilidade. Mas eu lembro, eu era criança, eu gostava de encher bexiga, balão de água, colocava rostinho, tudo, e eu internava várias. E com o tempo que ela vai ficando cheia d'água, eu nunca esqueço disso, ela fura. E ela começa a minar a água. E eu fazia fim de vida das bexigas. Trazia a mãe e o pai para despedir da bexiguinha. Mas nunca pensei naquilo, né? Eu sabia, assim, que eu queria dar aula, isso era uma verdade, e queria cuidar de gente. E aí foi a enfermagem. Mas aquilo sempre me incomodou. Eu amava velório. Sério? Amava velório, eu ia nos velórios. Portanto, a minha esposa eu conhecia através da minha sogra, que é veloreira comigo. Não, mentira. Não. Esse daí você tinha que ter guardado pra contar em outro Mas você conheceu ela no velório. Vai me dizer, quando a gente fala que a gente não escolhe onde a gente pode encontrar o amor da nossa... eu já vi muita coisa, mas não... Mas o que acontece? Mas você conhece a sogra através dela. Então todo mundo que morria na região, ou eu contava ela, ou ela me contava e a gente ia, né? E aí eu sempre... Mas aquilo que me chamava atenção naquilo era poder fazer alguma coisa para o sofrimento de alguém, inclusive, né? E aí eu fui pro lado da gestão quando eu formei. Eu não fui eu fui dar aula e fui para gestão de um hospital. De vários hospitais, de 3, mas eu fiquei muito tempo na gestão. Só que me chamava muita atenção aquela questão, assim, as pessoas no hospital que chegavam no fim de vida sofria muito, a família sofria muito. Eu escutava a gente chorando me fazia sofrer muito. Eu saía da minha sala como gestor e ia lá naquela pessoa e eu falava: gente, isso me incomoda demais. Sabe aquilo que te tira do lugar? Que te gera empatia mesmo, né? Que não é sentir a dor do outro. É a minha dor por perceber a dor do outro. Eu falava: meu Deus do céu. E aí eu descobri que isso que eu tanto incomodava tinha um nome, né? Que era
que o cuidado paliativo em si era um cuidado voltado para isso, para pessoas com uma condição ameaçadora. Aí eu lembrei da bexiga que eu internava. Eu fazia velório e sepultamento de inseto. Entende? Eu falava, gente, isso tem alguma coisa a ver. E aí foi quando eu falei assim, gente, ó, eu tô na gestão, mas quando eu puder, eu quero me dedicar. Meu mestrado foi na temática do cuidado paliativo, meu doutorado também foi estudar isso mesmo e entender assim que não é normal uma pessoa sofrer para morrer. Tá errado. Ah não, quando tá em fase final de vida tá tudo certo, sofre mesmo. Não pode sofrer. É um absurdo uma pessoa em fim de vida ter sororoca, aquele ronco, né, que antecede a morte, aquele som fica na cabeça das crianças, da família, o resto da vida. Não é normal, tem como controlar esse sintoma, né? E aí foi quando eu entendo que entrou na minha vida lá na infância e depois foi pelas vivências mesmo, né? Eu consegui identificar aquilo que era importante para você e como que você poderia ajudar. Amenizar a minha dor, amenizar a dor, que é a compaixão. Exatamente. Né? E a compaixão não é subjetivo, é fazer algo por, e não é bondade também porque eu estou aliviando o outro, não, porque aquilo me incomoda, eu alivio o outro porque aquilo vai me aliviar também. Sim, e eu tive uma tia que teve câncer de fígado e faleceu quando eu tinha por volta de 18 anos e aquilo me marcou muito quanto ela sofreu também. E isso foi mais uma injúria, né? E aí foi onde eu resolvi me dedicar a isso mesmo. Que bom. Nossa. E quantas pessoas ganharam com isso? E ainda tem seu trabalho. Muito serviço ainda, né? Tem. E aí, falando de muito serviço, a gente sabe assim que você faz vários trabalhos maravilhosos e você falou sobre compaixão. Eu queria aproveitar para te perguntar sobre um dos muitos trabalhos maravilhosos que você faz, que é um projeto que você faz no Rio, que é o Favela Compassiva, é isso, não é? Vocês estão por dentro mesmo. Que isso, gente? A gente te conhece muito. A gente segue, tá? Meu filho, muito estudo aqui. Mas enfim, eu queria muito que você pudesse contar pra gente sobre esse projeto maravilhoso, sobre como que é esse trabalho. Sim. Na verdade, eu vou contar o histórico, que eu acho que é interessante, porque, na verdade, já me incomodava essa questão de como as pessoas sofriam na fase final de vida. Não que cuidado paliativo é só final de vida, mas o meu sofrimento é especificamente no fim de vida, que é onde pega. É isso aí mesmo, né? E aí, eu tinha outro incômodo. Eu sempre passei minhas férias de infância e adolescência todas no Rio, por ter parente lá. E eu lembro quando a gente passava em frente ao Vidigal especificamente, para ir da Zona Sul para a Zona Oeste, que a gente passava na frente da Rocinha do Vidigal e familiar meu falava assim, abaixa, porque estava passando na entrada da favela. E era uma época que a favela tinha muita guerra mesmo, né? Tinha muito conflito. E aquilo me incomodava muito, eu não abaixava. Então eu continuava ali, olhando para aquilo e falava, gente, esse povo parece tanto com o meu povo de Minas, que é muito migrante, né? Que vai do Nordeste para o Rio, de Minas para o Rio, de Goiás. E aí, somando futuramente com o meu incômodo de como as pessoas sofrem para morrer, eu fiquei pensando, aí eu descobri, fiz uma pesquisa e li muita coisa, descobri que as pessoas morrem muito mal no Brasil, mesmo quem tem condições financeiras para isso, por não acessar o cuidado paliativo. Né? O Brasil, em 2015, foi elencado como o 42º país em qualidade de morte, em 82 países. Uganda está na nossa frente. É um absurdo, mas a Argentina está na nossa frente. Tristeza, isso é péssimo. Né? Até a Argentina. Agora, em 2022, foi feita outra pesquisa e nós somos o 3º pior país para morrer no mundo. Ou seja, está só piorando, né? E aí, aquilo começou a me incomodar muito de pensar assim, gente, se nos hospitais morrem mal, como que é na favela? Exatamente. E aí eu fui estudar isso. Eu quis fazer uma pesquisa. Essa pesquisa em si não virou muito. Depois o meu doutorado isso completou um pouco. Mas antes, isso mexeu muito comigo, que eu fui conhecer a favela. Eu fui entrar primeiro de tudo no Vidigal, né? E fui conhecer e fui ver como que eram as pessoas em fim de vida nesse lugar. E é muito sofrimento. Antes da doença ameaçadora de vida, tem uma dor instalada ali, que é a dor social. É a dor da pessoa ter dificuldade de acessar aquilo que é direito dele. Por exemplo, se a gente pega
pede carro por aplicativo, eles cancelam 20 vezes. E eu fiquei pensando, como que é essa pessoa fazer uma radioterapia? Não, ele ganha passe livre. Não, mas e chegar até onde tem... A vida dele já é uma dor já crônica. E aí somado a isso, a dor é muito maior. E aí quando eu me vi cuidando dessas, entendendo um pouco dessas pessoas, mas quando eu fui entendendo, aquilo me incomodou tanto, e aí a empatia e a compaixão. Aquilo gerou um incômodo tão grande de mim que não é dó deles. Dó é simpatia, é uma das coisas piores que tem. Ai, que dó, pô, sofrendo, não sei o quê. Não. Aquilo me gerou um incômodo tão grande que era pensar o seguinte: meu Deus do céu, não tem jeito de ir embora e descobrir que aquela mulher tem dor, tem ferida formando, tem não sei o quê, e o poder público não é falho. Eles não têm perna para dar conta de todo mundo. As clínicas da família fazem muito, a atenção primária faz demais, mas é um público enorme, subdimensionado. E aí o que eu fiz? Eu comecei a criar uma rede de amizades. Para um eu pedia fralda, para outro eu pedia consulta, para outro eu pedia dentista, para outro eu pedia... Eu peguei muita coisa difícil. Peguei um senhor totalmente mordido de ratos. Peguei uma dona atrás de uma casa caída, toda ferida de comida, de mordida de baratas e formigas. Peguei uma senhora que já comia sopa de papelão há 12 dias, temperada, porque ela não conseguia descer. E aí, esse movimento em si, eu me peguei um dia, eu estava cuidando de 29 pessoas sozinho, morando em Minas... E por meio das pessoas que moravam lá, que queria fazer algum voluntariado, assistindo essas pessoas lá. Aí já era Rocinha Vidigal. Aí me chamaram para fazer participar de um congresso carioca de cuidados paliativos, para falar cuidados paliativos em favela. Foi o primeiro dia que eu falei, gente, eu tô fazendo isso. Que legal. Eu não sabia, né? E aí uma pessoa lá contou que isso, fora do Brasil, tinha um nome, que era Comunidade Compassiva. Aí eu comecei a me organizar com outras pessoas para, de fato, instituir a Comunidade Compassiva, e fiz questão de trazer para Belo Horizonte também, no Cabana do Pai Tomás. Só que aí eu me vi assim, gente, eu não vou dar conta de tudo isso. Eu vou fazer um modelo bem feito na Rocinha, no Vidigal. Passei a de Belo Horizonte para Rafaela Aquino, que é fisioterapeuta, e a Gabriela, que é médica. E elas, portanto, que hoje em Minas elas desenvolvem o Cabana Compassiva. Betim já vai inaugurar Betim Compassivo, e assim nasceu a Favela Compassiva. E a gente faz questão desse nome Favela também permanecer, entendeu? Que as pessoas têm essa coisa, né? Favela, mas... É um preconceito muito grande da questão favela, né? Porque o nome favela, ele é um nome de resistência. Favela vem de fava, é um arbusto do interior do Nordeste, que na Guerra de Canudos, eles lutavam durante o dia, iam dormir em cima do morro que tinha, e um morro lotado de arbusto com o nome de favela. E aí, quando eles foram para o Rio e voltaram para os soldados para poder receber o dinheiro do que eles trabalharam na Guerra de Canudos, eles se viram sem hospedagem e foram ficar onde hoje é o Morro da Providência, foram ficar hospedados lá em barraca. E eles falaram, gente, aqui parece com o Morro das Favelas, que era dos arbustos de lá, porque favela, porque tinha cachos com favas bem juntinhas. E aí começaram a falar Morro da Favela. Depois tirou o morro, ficou Favela da Providência, Favela do Vidigal. Então, para nós, o nome favela é um nome de muita resistência. Né? Eu acho que assim, as pessoas falam, é errado falar favela, que você está desmerecendo, mas isso daí acho que vem muito contra de que você dá um outro nome, você está aliviando, amenizando talvez a sua dor. Exatamente, né? Vamos pôr outro nome, né? Tá tudo diferente, ameniza o que está passando lá dentro. Né? Sem nem entender a origem dessa palavra, porque eu confesso que eu também não sabia. E é isso, a gente precisa de... Eu acredito muito nisso, que a gente precisa de entender a realidade do outro antes de achar que a gente tem que intervir em alguma coisa. Até pra gente saber o como intervir, a gente precisa de ouvir o outro, entender o que você precisa, quando o que você acredita. Comigo isso, fala assim, Alexandre, tinha que dar um jeito de tirar o povo da favela. Eles não querem sair. É igual a pessoa em situação de rua, tem que tirar. Será que eles querem? Todo mundo? Não é todo mundo. Será que todo mundo? Né? Então a favela é a mesma coisa, é um lugar de resistência, é um lugar de união, é um lugar em que essa compaixão que eu falei acontece de forma maravilhosa. Uns cuidam dos outros. Hoje eu tenho só Rocinha Vidigal, 32 voluntários, moradores que uns cuidam dos outros. Não é isso. Não é tirar, é levar
para aquele local que é uma potência, não é uma carência. Com certeza. Né? Com certeza. Excelente. E o que você acha que falta hoje para os cuidados paliativos de fato existirem, né, funcionar ali na prática assistencial? Porque muitos lugares até falam, a gente tem cuidado paliativo, mas quando você vai ver, não tem. O entendimento é distorcido, é limitação terapêutica. Exato. Então, assim, né, o que você acha que de fato hoje falta, assim, para que o cuidado paliativo ele esteja de fato ali presente na assistência? Sinceramente, eu percebo que hoje falta uma política norteadora do cuidado paliativo no Brasil. Como a Europa, vários países europeus desenvolveram, Portugal e dentre outros. O Reino Unido hoje é o top de cuidado paliativo no mundo, né? O que a gente precisa entender? O que está acontecendo? A nossa população brasileira ela está envelhecendo, né? As famílias são cada dia menores. Então, quem fala hoje que tem 3 meninos, o povo fala, quê? 3? É bem isso mesmo. Então, 2, 1, a maioria é 0 ou 1. 0 por opção. Né? Então, o que acontece? O paciente está chegando na fase idosa, com doenças crônicas não transmissíveis e com uma rede de apoio muito pequena. E o que está começando a acontecer já? Os hospitais estão virando albergues. Você interna o seu familiar, é hora da alta e a pessoa fala, eu não tenho como levar. As ILPIs lotadas, instituições de longa permanência para idosos. As particulares estão acima da média de renda per mês. A maioria das pessoas não tem condição. Então, isso é um problema, isso vai levar a uma falência no sistema brasileiro, tanto do serviço suplementar quanto público. O cuidado paliativo ele entra como equipes que trabalham esse alívio de sofrimento humano, permeando a atenção primária, secundária, terciária e os serviços complementares como um todo, esse serviço de apoio. Então, o que é que falta? Às vezes não é uma política só de cuidado paliativo. É lá na política pública do idoso, na política pública da mulher, da criança, do adolescente, transversalmente contemplar cuidados paliativos ali, mas de ter também uma política pública, uma linha de cuidado, uma política pública que dê linha de cuidado ao cuidado paliativo e que garanta uma coisa que falta, financiamento. Não adianta falar assim, o seu hospital tem que implantar uma equipe de cuidado paliativo. Tudo bem, nós temos cálculos que justificam que ter equipe de cuidado paliativo economicamente é viável e é benéfico a uma instituição, tanto da atenção primária, secundária ou terciária. Porém, muitos serviços não conseguem incrementar de pagar mais recursos humanos, então ele fica inviável de deixar uma pessoa trabalhando só para aquilo. E sabe o que acontece? Eles pegam o enfermeiro do pronto atendimento, o médico do CTI, o nutricionista de tal lugar, e no horário de trabalho ele ainda tem que pensar num módulo específico de fazer cuidado paliativo. Não é por aí. Isso é para começar a equipe. Então nós precisamos que o governo entenda, município, estado e União, entenda que nós temos que ter um valor orçado para potencializar a criação de equipes de cuidado paliativo para dar suporte às equipes assistenciais básicas. Porque pensa, um enfermeiro e um técnico que trabalha no setor de internação, ele tem X pacientes. E aí ele tem algum paciente que chega, por exemplo, no estado avançado de doença, e alguém elege ele em cuidado paliativo e fala que ele está em processo ativo de morte. Para que ele tenha dignidade, o tempo que eu preciso para com ele é maior do que com um paciente clínico que não esteja com uma condição dessa avançada, porque eu tenho que acolher família, eu tenho que acolher cuidador, eu tenho que acolher o paciente e eu tenho que me dedicar ao controle de sintomas dele. Porque o paciente de cuidado paliativo ele não dá menos trabalho, ele dá menos trabalho quando eu abandono. Aí ele não é me dá cuidado mais paliativo, trabalho, não é cuidado paliativo. Então, para isso, eu preciso de subsídio. E quando eu vou fechar a conta que eu tive alguém que cuidou daquele paciente, ele suporta isso. É pensar o seguinte, eu gosto muito de pensar no cuidado paliativo assim, tem um bebezinho com cólica abdominal, o recém-nascido, ele chora. Quem é mãe aí sabe que chora. O povo faz de tudo, ele não para de chorar. Mas quando a mãe pega e põe no colo, ele não curou a cólica, mas ele aliviou, ele suporta aquilo. Quer ver um exemplo? Se uma pessoa está na atenção domiciliar, entra em fim de vida,
Se eu tenho uma equipe de suporte na atenção domiciliar para acolher e controlar sintomas dele em casa, a família, o paciente suporta ficar ali. Exatamente. Não que ele cure, mas ele suporta ficar ali no lugar dele. Então, primeiro, eu preciso de subsídio para incrementar a atenção domiciliar. Ninguém vai ali como anjo. Eu tenho um pouquinho de pânico dessa questão que nós somos anjos, sabe? Anjo não recebe, anjo não faz xixi, não come. Eu não sou enfermeiro anjo, eu sou enfermeiro gente, né? Eu preciso de receber para pagar minhas contas. Então eu sou um ser humano que precisa de alguém que subsidia o trabalho que eu faço. Então o que falta, principalmente, é direcionar uma política que não só fale o que é cuidado paliativo, mas que garanta o acesso a todos na atenção primária, secundária e terciária, amarrando a rede. Né? Porque a partir de então, a tendência é a gente ter cada dia mais, com o envelhecimento do Brasil, pessoas que necessitam desse cuidado. Vai internar todo mundo? Vai pôr todo mundo nas UTIs? Não tem Quem vai cuidar dessas pessoas? Não. Entende? Sim. Tem que ter um critério mais apurado e a rede tem que ter alguém que faça isso. Cobrar a atenção primária não faz. Não faz mesmo, a porta dele já é lotada. A porta dele de consulta de pré-natal de vários programas já é lotada. Olha, pelo que você está falando, assim, eu fico pensando, quando você falava, eu fico pensando na minha realidade, já que eu já trabalhei em vários hospitais, de hospitais mais ricos, com mais recursos, hospitais privados, hospitais bem pobres mesmo, passando por situação muito difícil. Nunca, em nenhum desses hospitais que eu trabalhei, a gente nunca teve uma equipe específica de cuidado paliativo. Eu já vi alguns atendimentos muito equivocados, principalmente só escrever no prontuário do paciente, você falou o nome. Fora de possibilidades terapêuticas. Ou seja, deixa pra lá. Escrevia uma sigla assim no cabeçalho do prontuário para orientar a equipe, né, de não fazer atendimento, a parada cardiorrespiratória, e eu ficava pensando, poxa, onde já se viu isso ser algum cuidado paliativo? Isso não é cuidado paliativo, né? E outra coisa que você falou, na maioria das vezes, nos hospitais em que eu trabalhei, que a gente tinha a chamada equipe de cuidados paliativos, era exatamente isso. Era um médico da UTI, uma enfermeira do pronto-socorro, outra da unidade de internação, um psicólogo, eram as pessoas, e é isso. Paliativo não é gambiarra, é isso aí que é gambiarra. Você tinha que tirar um pedaço do seu tempo para fazer, enfim, então isso não é equipe de cuidado paliativo. Exatamente. E talvez por isso gere essa desconfiança até e esse temor, inclusive das equipes. Com certeza. O que eu mais via de temor em relação ao cuidado paliativo nem era das famílias, porque eles nem sabiam o que era isso. Mas das equipes. Parece que quando você escrevia lá no prontuário, fora de possibilidades terapêuticas, ou que o paciente estava em cuidado paliativo, a maioria das pessoas da equipe tinha esse preconceito, ou esse temor. Vai que pena, nossa, gente. Tadinho, ninguém vai fazer nada por ele. Exatamente. É isso aí. Então, é uma realidade ainda muito marcante, né, gente? Onde eu trabalho tem uma equipe, né, própria. Hoje, gente, mas assim, tem, mas deficiente. Não, a equipe que existe é muito boa e atuante. Mas é um hospital enorme, de grande porte, né? E não tem pernas. Faltam pernas, faltam peças, sabe? E na verdade, quando a gente fala dessa equipe, é claro que não é uma equipe para poder atender todo mundo, mas é uma equipe principalmente na linha da capacitação, que ela possa educar as pessoas. Eu pensei muito no que você falou, de ter uma equipe para pensar nisso, atuar, por exemplo, escolher, elencar quais são os pacientes exatamente que eles vão atuar, mas principalmente isso, são eles que vão direcionar as estratégias, ensinar para as outras equipes, né, o que fazer, como fazer. Exatamente. Enfim. Vocês entenderam tudo. Eu acredito que todo mundo, né, que tá aqui com a gente está entendendo, conhecendo um pouco mais da necessidade desse trabalho e dessa atuação maravilhosa. E aí eu queria te fazer outra pergunta que vai ajudar muitos dos nossos colegas que estão nos assistindo, que já se encantaram, entenderam a importância do cuidado paliativo, ou então alguns que já até conheciam, mas não sabiam como fazer. Conta pra gente, se eu tiver um interesse hoje, baseado em tudo isso que você está falando, mostrando o quanto que é importante ter o cuidado paliativo no hospital, como me formar um enfermeiro paliativista? É assim que fala, não é? Eu acho. Tem curso, tem. Como
que eu vou ser um enfermeiro para trabalhar com cuidados paliativos? O que eu tenho que fazer? Existe esse campo, né, esse mercado? Uma coisa que é importante é o seguinte, eu deparo com muita gente que fala assim, gente, que legal, eu já fazia cuidado paliativo e não sabia que eu já aliviava. Não, peraí. É igual Grey's Anatomy, assisti, agora eu sou médica. Assisti o podcast de assim, paliativo, Alexandre, agora eu já sou paliativista. Porque assim, né, gente, uma coisa é a humanística. Olha, eu já aliviava o sofrimento de quem sofria, eu já acolhia a família. Tudo bem, isso é nossa função. Eu gosto muito de uma definição de Heidegger que fala que cuidado é ocupar-se do bem-estar do outro. O enfermeiro, técnico e auxiliar, por si só, ele já se ocupa do bem-estar do outro. Beleza. Esse é o nosso fazer, né? O cuidado paliativo é uma especificidade, é uma especialidade voltada, né? Hoje a gente não tem um curso de formação ainda, não conheço um curso de formação para o técnico e o auxiliar como especialização do técnico e do auxiliar, mas do enfermeiro ele é reconhecido já como área de atuação. Hoje nós já temos pós-graduação em cuidado paliativo, né? Em várias pós-graduações no Brasil de cuidado paliativo, em que a gente traz nessas pós-graduações o quê? Uma visão macro de dor total, de conceito do que é cuidado paliativo, de como eleger e de como cuidar da pessoa, família e comunidade no contexto de uma doença ameaçadora de vida. Ah, não, mas isso aí eu já faço. Não, mas o específico da especialização é como eu sou enfermeiro generalista antes de ser paliativista. Tem pós em saúde mental, não sei o quê. Tudo bem. Eu sei como que é a saúde da mulher. Eu sei como que é um parto, mas eu não sou especialista. Se uma mulher hoje tiver para ter bebê perto de mim, eu não consigo. Eu vou segurar. Se ela... O máximo que eu vou é segurar e ligar para alguém. Não é minha especialidade. O generalista... A especialidade é justamente para aqueles casos mais complexos, né, em que você está no seu setor atendendo o paciente, lá na sua unidade de clínica médica, de UTI, está tudo bem. Mas é uma comunicação difícil de fazer. É um controle de sintoma que nós estamos pelejando e está muito difícil de fazer. É uma família em sofrimento macro. É a hora da equipe de cuidado paliativo, que é uma equipe multi, tem que ser, que é muita vaidade de um profissional só achar que ele dá conta de sanar as dores, né, a dor total das pessoas. Então, nós temos desde curso livres, curso de 40 horas, a NCP ainda fala, Academia Nacional de Cuidado Paliativo, fala formação básica em cuidado paliativo, 40 horas, intermediário, 60. Tem essas classificações. E o ideal é que, pelo menos nas equipes, sejam especialistas. Excelente. É isso que a gente pede, né? E que seja, no mínimo, como a Associação Europeia de Cuidado Paliativo fala que tem que ter no mínimo, enfermeiro e médico nessa equipe, para iniciar uma equipe numa instituição, para que a gente possa olhar. E recomenda-se, ou pelo menos um psicólogo ou um assistente social, pensando em dor total. Então, nós já temos muita coisa, né, que as pessoas podem buscar. Então, tem que buscar conhecimento, tá? Pra galerinha ali, ó, da enfermagem. Vai fazer uma... né, se interessou, quer ser paliativista, vai fazer uma especialização, porque se fosse só cuidar... como a gente faz, o conhecimento que a gente já é enfermeiro, a gente já cuida já. A gente fala muito aqui, né, Alexandre? Né, Lu? Excelente. Aqui a enfermagem pode, a gente tá mostrando o quanto que a enfermagem pode. Mas pode tudo aquilo que ela se capacitar, que tiver conhecimento, vivência para exercer, né? É isso aí. Bom, mas aqui a gente gosta de rir também. Gosta de rir. A gente já ri um pouco, mas a gente quer rir mais. Não é? Vamos pro nosso quadro, então? Com certeza. Que história é essa, enfermagem? Agora que era a hora daquela história, aquela do velório. Mas tem pior. Oba! A gente gosta. Conta pra gente, né? Então, uma situação engraçada que você já vivenciou aí na sua prática, que às vezes a pessoa tá aqui assistindo e falando, cuidado paliativo deve ser só tristeza, né? Mas tem as alegrias. Não, na verdade, cuidado paliativo, na verdade, é alegria, porque eu proporciono conforto à pessoa que tem um sofrimento, né? Tudo é a forma como a gente encara. Ou eu previno, ou eu alivio, porque
certeza. Morrer é fato, gente, né? Isso. Todo mundo vai, né? A gente não vai Se fosse pra ter só tristeza, Se você é bonzinho, você ajuda idoso a atravessar a rua, não sei o que, vai morrer também. Vai morrer também. Né? Mas eu tenho uma cena que aconteceu, é triste, mas é engraçado, né? O que aconteceu foi, chegaram 2 pacientes graves, isso era de pronto atendimento ainda. Chegou no pronto atendimento, 2 pacientes graves, e com essa lógica de acolher, de pensar, né? Claro que eu não vou contar onde, como e porquê. Ninguém. A pessoa chegou 2 idosas em parada cardiorrespiratória, né? E aí a equipe do pronto atendimento lá, né, fazendo tudo aquilo que era necessário para poder salvar vidas, e tudo bem. Mas uma dessas pacientes estava sendo acompanhada pelos cuidados paliativos e me chamaram, falaram: Alexandre, você podia ir lá, porque é uma paciente que estava, a família está lá, está um pouco desesperada, você podia ajudar acolhendo. Então, quando eu fui lá, eu até questionei, né, qual que era com o médico, qual que era o prognóstico e por que de tanta invasão daquilo. Ele falou: eu não sabia, não chegou relatório nenhuma que essa paciente tinha uma doença já avançada e que qualquer coisa daquele sentido já seria sofrimento para ela. E eu falei assim: não, então, né, nós estamos dedicando a reanimação dessa paciente, e essa a gente vai nós estamos entendendo que é o curso natural da doença. Uma faleceu e a outra foi para UTI. Todas as 2 chegaram com prótese dentária. Na hora do pronto atendimento, eles tiraram as próteses dentárias. Ai, meu Deus. A nossa paciente do cuidado paliativo faleceu e a outra foi entubada e foi para UTI. A paciente nossa não tinha prótese dentária. A paciente que foi para UTI tinha prótese dentária. Vocês já imaginaram, né? Misericórdia. Subiram a paciente para essa UTI e ficaram com essa. O que a gente fez? Para poder ser extremamente agradável, harmonioso com a família, antes de descer o corpo, nós falamos assim: vamos recompor o corpo para a família poder ver a paciente antes de descer o necrotério, né? O que nós fizemos? Pegamos a dentadura, a prótese, colocando na boca da paciente. Meu Deus. Pronto. Foi estranho porque não fechava. Então essa paciente ficou com um dentinho um pouquinho assim. Nós falamos: gente, será que tá enrijecendo? Mas tá rápido, né? Mas aí a pessoa que estava com a gente, a profissional, falou: não, é dela, tem que ser eu que tirei. Então, né, ajeitamos o corpo, ajustamos ali. A hora que nós ajustamos, falamos: pode entrar. Quando a família entra: ô, Alexandre, que bom que você deixou nós entrar um pouquinho. Na hora que olhou para ela. O marido dela, quando entrou, falou assim: Alexandre, mas deixa eu te falar, engraçado. Esse sorriso tá diferente. Ela não tinha dente. Ai, gente. Jesus amado. Não, gente, não, que vergonha ali. E aí a primeira coisa que nós fizemos, vamos assumir isso. Assumir o véu, né? Conta o que aconteceu. Infelizmente, tinha outra prótese aqui, o pessoal não sabia, achou que era dela, colocou. Você nos desculpe. E o pior essa prótese é da outra. Foi, e que tinha chance de viver. Eu ia perguntar agora, vocês tiraram, né, a prótese dela, higienizaram? Porque teve que informar a outra família. Pra devolver para o paciente certo. Aconteceu isso, né? É alívio sofrimento, é alívio sofrimento, mas às vezes extrapola a vontade de fazer. Então, menos um pouquinho, questiona, né? Investiga. Gente, Mil histórias. Olha só. Erro bizarro e muito feio, mas conseguimos ser verdadeiros e contar à família o que aconteceu. Deu pra esconder, né? Ele falou com a gente assim, ele falou: de verdade, a filha que falou, eu até achei que vocês tinham uma caixa aí de prótese pra arrumar pra pessoa não ficar... fazer uma modelagem. Não, foi erro mesmo. Não. Gente. A pessoa tem um sorriso, né? Querendo gerar dignidade mais, ultrapassando. Olha, eu já vi caso de dentadura, mas esse foi o melhor. Também, mas... Olha... Eu vou contar, né? Não, uma vez eu entrei na enfermaria, a UPA, que eu trabalhava. Entrei na enfermaria, o paciente com a dentadura prótese na mão lambendo. Luísa? Eu virei, né? Pede. Qual que é aquele? Ai, pera, como é que. Pera. Não posso repetir, gente. Quem ouviu, ouviu. Quem não ouviu, deixa pra lá. Menino, que não. Quem que tem os pés virados pra trás, gente? Da folclore? Curupira. Eu fiz de Curupira e voltei pra trás. Ai, meu Deus.
Olha, gente, eu achando que as perdas das minhas dentaduras no CTI que eu trabalhava, o último, a gente tinha uma caixa da dentadura. É sério, a gente tinha tanto... É verdade, menina. A gente teve problema de perda de dentadura por isso, porque tira a prótese na hora de intubação, ou o paciente tá grave e tal, retira. E depois se perde, é um problema. É um transtorno igual do aliança, paciente. Né? Cuidado que a gente tem que ter. Aí a gente fez uma caixa, é sério, uma caixa de madeira que ficava com a chave, quando o enfermeiro plantonista andou comigo. E a gente guardava as próteses lá pra parar de perder a prótese. Quando o paciente recuperava, acordava, a primeira coisadinha que eles perguntavam é: eu queria comer. E aí a gente identificado, né, Ana? Então tá bom. Enfim, eu achava que as minhas histórias eram ruins pra fora. Não falar mais nada, minha história nem tem graça. Ai, gente. Então, infelizmente, depois da gente muito se divertir e conhecer muito sobre enfermagem paliativa, a gente tá chegando ao final. Fala pouco, né, gente? Ou nem, o tempo nem passou, olha, a gente gente. A gente ficaria aqui, ó, mais horas conversando. E eu tenho certeza que hoje muita gente aprendeu muito sobre cuidados paliativos, e eu tenho certeza que muita gente agora tá com vontade até de ser enfermeiro paliativista. Mas pra gente finalizar esse encontro assim com chave de ouro, eu queria te dar uma oportunidade. Pensa que além de você receber tantos prêmios, ser tão reconhecido, fazer tanta coisa maravilhosa, além disso, você ganharia a oportunidade de escolher uma frase para estar na carteirinha de todos os profissionais de enfermagem de Minas. Pensa assim, se você tivesse esse poder de inspirar as pessoas da enfermagem, tendo uma frase sua, com a sua assinatura lá, nas carteirinhas de todo mundo, que frase seria essa, Alexandre? Olha a responsabilidade. Na verdade, tem uma que eu carrego muito, ela não é autoria só minha, cada um muda ela um pouquinho. Sim. Mas é uma que me inspira muito, eu acho que devia inspirar todo mundo, que é: acrescente vida aos dias, mais que dias às vidas. Ai, maravilhoso. Eu acho que é importante a gente pensar isso. Eu não sou alguém que só salvo vidas para a pessoa poder continuar a vida de qualquer forma, mas que eu possa acrescentar vida aos dias que ela tem. Se tiver 10, mas com vida, que seja bem vivido. Se for 20, né, é uma assim, que é uma frase que eu carrego. Né? Excelente, ó, vem de encontro, sabe o que? Essa frase dele? A música que eu cantei. Achei que você ia cantar de novo. Todo dia é de viver para ser o que for e ser tudo. Né? Eu sou muito cantora, gente. Misericórdia. Era só esse trechinho. Ô, gente, esse episódio foi maravilhoso. Assim, foi um prazer ter você aqui, sabe? Eu te conheci dando uma palestra, foi um simpósio, um congresso, não sei, lá na UFMG, há alguns anos atrás. Acho que foi a última palestra, ou a penúltima, assim, fechou com chave de ouro. A sua fala foi maravilhosa, falando muito do sagrado, né, gente? Por isso que eu trouxe essa música. E assim, toca, gente, ouvir você falando o quanto que você defende o cuidado paliativo, mas assim, trazendo para a realidade mesmo. Sim, claro. Do que é, né? Não fantasiando e sensibilizando as pessoas. Então, conhecer um pouco mais, né, dessa história. Foi assim, muito incrível esse bate-papo. Eu poderia ficar aqui, né, horas a gente conversando, porque eu sei que a gente teria muito assunto. Com certeza. E é extenso, né? Nunca histórias, então teriam demais. E muito obrigada por você ter aceitado o convite, se deslocado para cá, sabe? Acho que contribuiu demais com a enfermagem. Condução tranquilíssima, gostosa. Tá me senti numa praça. Ai, que bom! A gente em casa, que é a casa dele. É a sua casa, você tá em casa. Nós estamos em casa. Gente. É a nossa casa. Então deixa uma mensagem pra gente, pra quem tá aí nos ouvindo, sobre os cuidados paliativos, suas redes sociais, para as pessoas. Se tem alguém que ainda não te segue, não te conhecia, para poder te seguir, acompanhar mais sobre o seu trabalho. Rede social primeiro é Prof. Alex Silva, né, para quem quiser acompanhar. Tem outra que é das comunidades compassivas, comunidade _compassiva também, que tem nossa favela compassiva. E uma mensagem que eu deixo para além de uma frase, eu tenho sentido muito incomodado quando a gente fala de anamnese, quando a gente vai admitir um paciente, uma pessoa para cuidar, é tão técnico, né? E eu queria que todo mundo tentasse incluir nessa anamnese a pergunta: o que dá sentido à sua vida?
sabe? Que a gente possa, em algum momento, perguntar o que dá sentido à sua vida. Sim. E todo o plano terapêutico que a gente for elaborar, que a gente pense em que dá sentido à vida dessa pessoa para a gente fazer em cima daquilo esse plano terapêutico. E, para fechar, eu já falei um pouco sobre Não Sou Anjo, né, e que a gente possa aqui ser mais um grito, né, do piso nacional da enfermagem, que a gente não vive de aplauso, de coroa de anjo, de roupa de super-herói. Que as pessoas que se sensibilizam conosco, tudo bem, pode bater palma. Claro. Mas nós precisamos de dignidade. E nós temos muito colega de profissão, muito humilhado nas instituições, ganhando salários que dificilmente dá para sobreviver. Então, que assim, quem não for da enfermagem e quiser nos reconhecer, nos ajude lutando por essa questão e por essa dignidade. Que é uma causa de todo mundo, né? Com certeza. Eu falo muito isso. A luta pelo piso salarial da enfermagem não é uma luta só para os profissionais da saúde. Não é. É uma luta para garantir a saúde de todos da sociedade. Porque se eu tenho uma pessoa bem remunerada que consegue trabalhar em um emprego e sobreviver bem, passear com os filhos e viajar, né, o mínimo, ele vai cuidar melhor do seu familiar. Com certeza. Então que as pessoas possam defender isso também. E outra coisa, agora eu vou fechar mesmo, é que aonde vocês chegarem, tiver algum paciente, alguma pessoa, seu familiar, com uma condição grave, ameaçadora de vida, questione e cobre aquele hospital. Tem equipe de cuidado paliativo? Boa. Quem é a equipe de cuidado paliativo? Eu quero receber uma visita dessa equipe. Porque isso nas ouvidorias das instituições públicas ou privadas vai fazer com que fomente da gente conseguir ter mais pessoas trabalhando nessa área. Obrigado, gente. Excelente. Fechou com chave de ouro. Excelente. Né? Olha, eu tenho certeza que conquistou muitas pessoas. Com certeza. Então, gente, aproveita, curte esse podcast, comenta, compartilha. Se inscreve no canal do Corém, porque a cada 15 dias tem um novo podcast para vocês. Então, para vocês ficarem sabendo, ficarem por dentro de tudo que está acontecendo na enfermagem mineira, brasileira, mundial. Então, a gente conta com vocês para ajudar a divulgar esse podcast, divulgar o cuidado paliativo, né, que o Alexandre falou tão bem aqui hoje. Então a gente conta com vocês, né? Com por favor. De todo mundo, né? Hoje, desculpa, você quer falar alguma coisa? Eu já falei demais. Já? Falou nada, né? A gente ficaria aqui o tempo todo, ainda tem muito para te ouvir. Mas infelizmente, né, o tempo... Mas isso é pra ficar com gostinho de quero mais, e aí volta de novo. Ótimo, é só vocês pedirem que ele volta de novo. Volta, Alexandre? Volta, claro. Ótimo. Hoje nós tivemos um encontro muito especial com um enfermeiro que faz a diferença na nossa enfermagem. O Alexandre mostrou aqui pra gente o quanto que o cuidado paliativo, né, a atuação da enfermagem nos cuidados paliativos é fundamental. E aí eu vou aproveitar esse ensejo que a gente está aqui com alguém tão diferenciado para a nossa enfermagem, para deixar cada um de vocês com um pensamento aí até o nosso próximo programa. Mais uma vez, parafraseando o nosso querido Cortella, se você não existisse na enfermagem, que falta você faria? E assim encerramos mais um Enfermagem Pode! Uhul! Tchau!